Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui Dr. Bruno Benigno, Dr. José Eduardo Vettorazzo, Dr. Paulo Maron, o time do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia, dessa vez direto de Santo Antônio, no Texas, para mais um evento, o evento mais importante da urologia mundial, a AUA. E a gente está aqui para falar para vocês um resumo do que foi importante na parte de oncologia nessa primeira manhã. Então, a gente vai falar um pouco de câncer de bexiga, né, Zé? E depois a gente vai falar nos avanços de câncer de próstata. Primeiro, bem-vindo aí, Zé. Me fala o que você viu de interessante, para onde é que está caminhando o mundo do câncer de bexiga, em particular num grupo de pacientes que já fez uso da BCG, tem a doença superficial, mas a doença insiste em voltar, né? Qual é a notícia boa para esse paciente que está assistindo? Legal, Brunão, obrigado aqui. Mais uma vez a gente pode comparecer nesse evento sensacional da urologia aqui nos Estados Unidos. E assim como o ano passado, a gente vê uma tendência muito forte, os esforços com novos trabalhos, com muita pesquisa voltada para a preservação da bexiga. A gente sabe que os pacientes que têm o câncer de bexiga mais avançado, invasivo, ou que não têm um bom resultado com os tratamentos superficiais, né, na doença mais inicial, eles têm a indicação da cirurgia de retirada da bexiga, que nós chamamos de cistectomia radical. E essa cirurgia é uma cirurgia agressiva, uma cirurgia de grande porte, que pode trazer algumas complicações clínicas associadas após a realização do procedimento. Então, tem um esforço mundial na tentativa de oferecer novas opções para os pacientes que têm esse problema, com o intuito de preservar a bexiga, de fazer algum tratamento para esses pacientes que precisariam tirar a bexiga, para que a gente consiga ter um bom resultado oncológico, podendo não retirar a bexiga paciente. Então hoje foi apresentado um resultado de um estudo do TAR-200, um tipo de estudo voltado para esse objetivo de preservar a bexiga, e esse dispositivo, que é um TAR, ele é colocado dentro da bexiga do paciente através da introdução de uma sonda. Então é um procedimento que pode ser feito no consultório, você coloca uma sonda no canal urinário do paciente, através dessa sonda você como que injetasse esse TAR, que é um dispositivo que vai ficar ali na bexiga do paciente. Esse dispositivo no formato de um 8, ele vai liberando uma medicação dentro da bexiga para que essa medicação tenha um efeito de combater aqueles focos de câncer, e assim a gente consiga ter um resultado eficiente no combate do câncer de bexiga, preservando o órgão desses pacientes. Muito interessante os dados desse estudo, que foi o estudo Sunrise, né? Sunrise 1, tem vários Sunrises investigando outras drogas. Então, a droga chamada gencitabina, ela é liberada, é uma quimioterapia que é liberada dentro da bexiga, e é uma via nova de administração, e o dispositivo ele tem que ser trocado a cada 28 dias. E o tratamento ele vai durar por aproximadamente um ano. Então, um bom avanço. Nesse cenário nós tínhamos drogas que era a valrubicina, que tinha uma taxa de resposta em um ano de 20%, e esse dispositivo trouxe uma taxa de resposta de 80% dos pacientes com bexiga preservada no intervalo de um ano. Então, realmente, resultados animadores. A gente precisa ver isso aí amadurecer um pouco mais, né? Precisamos ficar de olho. Ano passado a gente já tinha visto comentários sobre isso aqui. Esse ano os dados estão mais maduros, mas ainda é um tempo curto. A gente precisa seguir por mais tempo para ver os reais benefícios, né? Perfeito. Paulo, bom, bem-vindo aí, né? A gente também teve um outro estudo voltado para a próstata, mas antes de falar para a próstata, uma coisa que eu percebi é o crescimento de outros métodos de tratamento dentro da bexiga, que são os ADCs, né? A ideia é de você colocar um vírus dentro da bexiga que vai estimular a própria célula de defesa do paciente a produzir as interleucinas, né? Que vão ajudar a combater o câncer. Então, achei muito interessante esse espaço, né, que está movimentando, e eu queria ouvir a sua opinião a respeito do que você achou interessante em câncer de próstata. A gente teve algumas novidades aí também. Tá. Bom, muito bem-vindo a todos também aqui, mais uma vez aqui dos Estados Unidos, né? Nossa missão é trazer para vocês o maior conteúdo que tem aqui, mais atualizações aqui sobre a urologia mundial. Então, sobre a bexiga, né, Bruno? Achei bem interessante esses estudos que mostraram em pacientes que têm já uma doença que a BCG não respondeu. Fez a BCG, não respondeu aquele tratamento com a BCG, então você vai partir para um tratamento secundário. Muitas vezes teria que fazer a cistectomia, a cirurgia da retirada da bexiga. E a gente está trazendo aí novidades justamente nesse cenário, para evitar essa cirurgia de grande complexidade, de grande porte, né? Então, o TAR foi um dos estudos. Outras substâncias, né, substâncias virais, com ativação do vírus lá dentro da bexiga, uma espécie de protocolo parecido com o da BCG, né? Também com resultados aí iniciais bastante promissores. A gente vai aguardar esses resultados, provavelmente nos próximos congressos devemos ter mais atualizações. Então está claro que a tendência é
felizmente preservar a bexiga. Essa é a primeira mensagem, eu acho, que avança o conhecimento em estratégias para tentar preservar as bexigas, né? Os pacientes conseguirem manter o seu órgão intacto, né, por mais tempo e de preferência não ter que retirar. Agora vamos mudar um pouco a marcha, me fala de câncer de próstata, não sei se você quer complementar com alguma coisa. Complementar sobre câncer de bexiga, né, que eu acho que foi a última apresentação do tema, eles discutiram um grande estudo, né, comparando a extensão da linfadenectomia nos pacientes que foram operados, que foram feitos a cistectomia radical, que é essa cirurgia mais avançada para o tratamento do câncer de bexiga. E a gente já tinha muitos dados falando que a linfadenectomia padrão, aquela que vai até o ureter, né, que a gente explica só o falar. que é a linfadenectomia para quem está assistindo. Muito bem, a linfadenectomia é a retirada de órgãos chamados de linfonodos, que ficam ao redor da bexiga, ao redor da próstata, que são a primeira via de saída da doença. Quando a doença quer avançar, ela vai para essas regiões, que são as ínguas que moram ali perto. Então a gente tem que retirar para a gente saber em que momento da doença ela se encontra no nosso corpo. Então eles mostraram para a gente nesse estudo que se a gente fizer até aquela altura do ureter, que é uma estrutura importante como um alvo da nossa cirurgia, é suficiente. E pior, se a gente fizer uma linfadenectomia mais ampla, subindo demais, tirando mais linfonodo, o que parecia que seria melhor, na verdade se mostrou pior. Mostrou até que pode ter maior mortalidade. Então a gente tem que evitar fazer uma super estendida e ficar limitado à região do ureter. E sobre a próstata, eu acho que teve aí basicamente a atualização do guideline sobre a terapia de salvamento dos pacientes que operaram, tiveram recorrência de doença, né? Comenta um pouquinho, Bruno, pra gente então sobre tanto a radioterapia de resgate, assim como as terapias direcionadas à metástase. Bom, o que a gente teve de novidade, eu diria, é a incorporação do PET de PSMA, né, que era um teste que a gente já vem usando há muito tempo no Brasil, na verdade, né? Infelizmente não é um teste que é coberto pelas operadoras de saúde, mas eu diria que reforça uma prática que nós já fazíamos no Brasil isso, mas agora isso entrou nos guidelines internacionais. Então, realmente o PET de PSMA, ele dá uma definição de imagem melhor para a gente tentar achar onde de fato está o foco da doença. Um outro ponto é que o guideline autoriza se você não encontrou foco de doença na região onde era a próstata, você não precisa fazer radioterapia nessa região, você pode fazer a radioterapia nos gânglios. Achei muito interessante nesse sentido. E também fala sobre a decisão de fazer a radioterapia com ou sem hormônio. Então ele fala, se os pacientes têm um alto risco, características do tumor de maior agressividade, né? Os tumores que romperam a próstata, os tumores de agressividade 8, 9, 10, margens comprometidas, linfonodos, você sim deve fazer com pelo menos 6 meses e para alguns casos de alto risco até prolongar para 18 meses pelo menos. E para os pacientes que eventualmente não têm essas características adversas, a radioterapia sem hormônio pode ser uma bela estratégia, mostrando que também eles estão atentos à questão de desintensificar o tratamento. Então acho que esses são os highlights aí preliminares. Foram 29 atualizações, então isso aqui é só uma pontinha do iceberg. A gente ainda vai destrinchar isso um pouco mais, né? No final do dia tem a nossa live, então a gente vai trazer uma coisa um pouco mais completa, até um pouco mais técnico. E o outro ponto... E o detalhe cirúrgico dessa atualização, né, Bruno, é que eles deixaram claro que você pode falar com o paciente sobre a linfadenectomia de resgate. Você pode comentar para o paciente que é uma opção e mostrar os seus prós e contras, né? Isso que o Paulo está falando é interessante, porque em alguns casos você fez a cirurgia, a doença voltou, está no gânglio e tradicionalmente a gente, nos guidelines, né, nos manuais, a cirurgia para retirar esse gânglio ainda era tida como experimental. Então era algo que não estava ainda, todo mundo fazia, mas não estava no guideline. Mas agora isso entrou como uma recomendação, então a gente tem agora esse suporte até das sociedades internacionais. Então eu achei muito interessante. E avançando na questão da intensificação do tratamento, você quer comentar um pouco mais? Fala um pouquinho sobre o Lutece, aquele estudo que você viu. Interessante, verdade. É tanta coisa, vai virar um vídeo de 20 minutos aqui. Mas então imagina que o homem fez o câncer de próstata, tinha metástases, a doença progrediu, ele recebeu o bloqueio de testosterona. Vamos chegar um pouquinho mais para perto, pessoal, para ficar enquadrado aqui. A doença progrediu, ele recebeu um novo agente hormonal, umas drogas chamadas abiraterona e a outra droga é enzalutamida, e a doença voltou a crescer. Então a pergunta do estudo foi, será que se a gente der uma nova droga oral, um novo agente hormonal oral na sequência, é inferior a fazer uma nova droga chamada lutécio? O lutécio, ele é uma molécula marcada, é um anticorpo
que leva uma molécula radioativa e joga e se liga exatamente nas células do tumor, na membrana, chamada PSMA, que é uma molécula expressa nessas membranas do câncer de próstata. E o que o estudo mostrou foi interessante, que fazer essa troca para o lutécio foi melhor do que dar um outro agente hormonal, independentemente se o paciente houvesse recebido abiraterona ou enzalutamida antes da terapia subsequente. Então, é um estudo de fase 2, é um estudo ainda pequeno, mas sugere e dá um substrato para guiar um pouco o sequenciamento, porque a gente tem muita droga, mas a gente precisa saber qual é a sequência de usar essas medicações. Então, eu acho que joga um pouco a quimioterapia um pouco mais para frente, que seria a opção desses pacientes. Então, a gente retarda um pouco mais a quimioterapia e dá uma droga com perfil de toxicidade que é interessante, com uma excelente taxa de resposta. Então, eu acho que o lutécio ganha força nesse cenário. E cada vez mais no Brasil a gente tem visto o paciente buscar esse tratamento, pelo menos ler sobre, vir atrás, procurar saber, e está chegando cada vez mais perto de nós. E aí, para comentar por último, acho que foi o último tema da manhã, né, Bruno? Foi o HIFI Trial, que foi um estudo que comparou a cirurgia robótica com o HIFU, né? Um estudo de não inferioridade, né, Zé? Comenta um pouquinho desse estudo grande, né? De mais de 3 mil pacientes. Começa falando que é o HIFU também, porque tem gente que ainda não conhece muito bem o HIFU. O HIFU é uma opção de tratamento que a gente tenta indicar para os pacientes com câncer de próstata. É um tratamento baseado em ondas de ultrassom. Você tira o paciente da necessidade de fazer cirurgia ou radioterapia. É lógico que tem critérios para isso, não são todos os pacientes, então isso tem que ser muito bem avaliado. Mas o HIFU é um tipo de tratamento para o câncer de próstata que a gente introduz um equipamento no corpo do paciente e ondas de ultrassom vão lá para tentar matar as moléculas, as células que são cancerígenas. Dessa forma o paciente não tem a próstata totalmente retirada e, assim como todos os tratamentos modernos, ele tem como objetivo diminuir os impactos que uma eventual cirurgia pode trazer para o paciente, principalmente nas complicações relacionadas à incontinência urinária, à questão de ereção, que são os pontos que a gente sabe que os pacientes ficam muito preocupados, e nós também, no momento da tomada de decisão do tratamento do câncer de próstata. Então, esse estudo que o Paulo comentou, ele comparou quase 3 mil pacientes em grupos que foram de pacientes que passaram pela cirurgia para o câncer de próstata, a prostatectomia radical robótica nesse caso, comparado com grupos dos pacientes que passaram pelo tratamento do HIFU, tentando mostrar que o HIFU seria tão eficiente quanto a cirurgia para o tratamento do câncer de próstata. A gente tem uns dados interessantes, mas a separação dos pacientes pode ser um pouquinho questionada. Os pacientes que foram para o HIFU eram pacientes que tinham mais de 69 anos, eles tinham uma condição clínica pior antes de realizar o procedimento, então quando a gente faz a avaliação pré-operatória, os pacientes que eram bem saudáveis, eles acabaram indo para a cirurgia, e os pacientes que tinham ali alguns problemas foram para o HIFU, mas de maneira geral os resultados são bons para um grupo seleto de paciente. Acho que isso que é importante, porque muita gente vê essa opção e já sai correndo. Às vezes o paciente, por exemplo, de alto risco, ele não é indicado para esse tratamento, então a gente tem uma série de critérios para a gente avaliar antes de indicar esse tipo de terapia. Eu acho interessante, o HIFU ele vem crescendo, eu acho que ainda não está pronto para o horário nobre. O estudo ainda mostra uma grande proporção de pacientes com doença localizada, então os resultados não estão maduros ainda, a gente tem só 2 anos de acompanhamento, então eu acho que é um avanço, é um alento, mas ainda o HIFU não está pronto para substituir a prostatectomia radical como terapia padrão. Mas a gente está começando a ter um pouco mais de dados estruturados e eu espero que no longo prazo, para um grupo seleto de pacientes, sim, a gente possa oferecer o HIFU como uma terapia focal minimamente invasiva. É mais ou menos o que a gente comentou sobre o cenário do câncer de bexiga, né? São tratamentos que tentam evoluir para minimizar os impactos dos tratamentos convencionais, no caso do câncer de bexiga, a retirada total da bexiga, e no caso do câncer de próstata, minimizar o impacto da retirada total da próstata, embora hoje com a cirurgia robótica a gente já tenha excelentes resultados, já tenha progredido muito, né? Mas acho que são todos esforços muito válidos nessa tentativa de prosseguir para tratamentos menos invasivos. Bom, gente, então vamos correr porque tem muito mais congresso. Agora nós vamos para uma sessão de inteligência artificial na urologia, à tarde tem mais bexiga, tem a sessão de robótica, tem uma sessão de vídeo sobre casos desafiadores em câncer de bexiga, então o negócio está só começando. Vamos lá, né, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.